Bora lá, pessoal. Boa noite aí a todos, mais uma vez. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula aqui sobre 1688, né? Vamos fazer uma revisãozinha. Deixa eu pegar aqui, e que o Fernando estava arrumando para a gente. Vai fazer uma revisãozinha aqui sobre 1688. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida ali de mexer no 1688? Pesquisa, entender ali aquela parte que é um pouco diferente, né, do Mercado Livre, os anúncios lá, aquela questão de, às vezes, o preço ter variação, né, para não ser também enganado, a gente comprar um produto achando que é outro. Tem aquela questão também de verificar se o vendedor é revendedor, ou se ele é fabricante. São os detalhezinhos. Desse aqui eu acho que não faz muita diferença, né? Mas acredito que aquela parte da variação do anúncio, isso sim faz uma diferença muito grande. Como o Fernando bate muito nessa tecla, a gente vê a foto de capa ali, achando que por conta do preço, quando clica, é somente a embalagem. Então, a gente bate bastante nessa tecla para a gente não ser... Na verdade, não é ser enganado, mas a gente se enganar com isso, né? Porque as informações, às vezes, é um pouquinho claro, mas a gente deduz errado por conta da gente estar acostumado no Mercado Livre, né, que o Mercado Livre não tem essa variação de preço, só de cor, mas ele é o mesmo preço. Até então, beleza? Tudo tranquilo? Tá. Aqui a gente ia comentar, legal, a gente vai falar hoje sobre margem de contribuição e markup. É uma coisa que eu gosto de falar aqui, é até legal que isso envolve muita precificação. Pessoal aqui, tá? Vou fazer a perguntinha aqui, mas só está interagindo aqui um pouco da diferença entre markup e margem de contribuição. Todo mundo... Ok. Tudo ok? Beleza, então vamos lá. Quando a gente fala em markup e margem de contribuição, a gente está envolvendo direto o quê? Lucro, né? Uma empresa sempre quer saber o quanto a gente está lucrando. E, na verdade, são óticas diferentes de você entender o que é markup e o que é margem de contribuição. Isso vai estar impactado direto de como você precifica o teu produto, né? E a margem de contribuição, eu vejo que ele dá muito mais clareza para a gente aqui. Então, antes de falar qual a diferença de um do outro, eu também gosto de entrar nessa questão de custo fixo e custo variável, porque isso vai impactar o entendimento de margem de contribuição. Essa questão do custo fixo, como o próprio nome já diz, ele é fixo, né? Então, independente se você tem vendas ou não, ele vai continuar ali na tua operação ali. Então, acredito que se eu der alguns exemplos, vão ficar mais claro ainda. Então, o aluguel, por exemplo, ele é um custo fixo. Então, se você abrir uma empresa, você não vende nada, você vai ter que pagar o teu aluguel, né? Mesmo quando você tem um imóvel próprio, o correto é esse custo entrar ali, porque você precisou de um espaço para estar vendendo, né? Funcionário é um custo fixo. Depois, no variável, a gente vai entrar nessa questão do funcionário também, né? Luz, água, telefone, contador, ou seja, tudo que a gente entender que, independente da venda, esse custo vai existir, a gente chama de custo fixo, né? E passando para o custo variável, o que seria o custo variável? São aqueles custos que, se eu não vender nada, ele não vai existir. Então, por exemplo, o imposto é um exemplo de custo variável. Se eu não vender nada, eu não pago nada de imposto. Eu vendendo, eu vou pagar uma alíquota referente àquilo ali. Por que eu falei do funcionário? Porque se você tiver um funcionário comissionado, o salário dele é um custo fixo e a comissão dele é um custo variável. Porque se ele não vender nada, você vai pagar ali o salário dele, mas você não paga nada de comissão. Aí, trazendo para a nossa realidade, a comissão do Mercado Livre é um custo variável, né? Se você não vender nada, eu sempre falo, testa, fazer o anúncio,
porque se não der certo, você só paga depois que vender. Então, está ali mais um indício de que é um custo variável. O frete é outro indício de custo variável também. Se você não vender, não vai ter custo de frete, certo? Até então, tudo tranquilo, bem claro, custo fixo e custo variável, beleza. E quando a gente entra no markup e margem de contribuição, o markup ele é uma métrica muito simples. Então, quando a gente fala em 100% de lucro, às vezes a pessoa acaba fazendo essa menção de 100% de lucro, ele induz um pouco a gente a erro, na minha ótica. Na verdade, ele é 100% de markup. A markup é algo muito mais simples. O markup seria o quê? Por quanto você compra e por quanto você vende. Então, se eu comprei um produto por R$ 50 e eu vendo ele a R$ 100, a gente fala que é um markup de 100%. Só que ele é errado dizer que é 100% de lucro, né? Ele acaba induzindo, porque se eu comprei um produto por 50, ou se eu vendi ele por 100, metade dele seria lucro? Não, porque você só tirou o custo do produto, você ainda falta tirar o custo variável. Então, olha como é que ele engana a gente. Então, eu não gosto de utilizar muito essa métrica, porque ele é muito simples, é muito simplista. E quando a gente joga para a margem de contribuição, ele dá uma visão muito clara para a nossa operação. Né? A margem de contribuição ele também pode ser chamado de lucro bruto. O que seria o lucro bruto? Né? É tudo aquilo que sobra antes de você tirar o teu custo fixo. Ou seja, você primeiro tira todos os custos variáveis para você chegar o que sobrou. Então, ele te dá muito mais clareza. Aí, no caso, vindo para um exemplo prático aqui dentro do Mercado Livre. Se eu compro um produto por R$ 100, por exemplo, e a margem de contribuição ele é sempre uma porcentagem em cima do preço de venda, tá? Preço de venda. Então, esse exemplo aqui, eu fiz uma venda de R$ 100. Levando em conta que R$ 33 é o preço de custo e R$ 33 é o custo o meu custo variável, que dentro desses R$ 33 já está imposto, comissão e frete. Geralmente são esses três custos que nós temos dentro do Mercado Livre. E me sobrou os R$ 33, a gente está falando que é 1/3 ou 33% é minha margem de contribuição. Isso é um cenário muito bom, tá? Quando a gente fala em margem de contribuição em 33%, isso é uma maravilha. Aí, passando em números aqui, se eu tive um faturamento de R$ 300 mil, né, e eu tive ali 1/3 de margem de contribuição, isso quer dizer que os R$ 100 mil eu tive de lucro bruto. Ou seja, eu já tirei o custo do próprio produto e tirei os custos variáveis, que seria, no caso do Mercado Livre, imposto, comissão e frete. Então, parece que é pouco, mas olha como é que muda um pouco. Porque, às vezes, o markup ele te engana. Se eu falar em 30% de lucro, a gente acha o quê? Que eu vendi um produto de R$ 130 e eu tive só R$ 30 de lucro bruto, né? Mas ali está errado esse cálculo, porque eu só tirei um pedaço que sobrou e eu tirei só o produto. Ali ainda não tirei custo nenhum. Então, ele te engana muito o markup, por isso que eu não gosto muito de utilizar ele. E a margem de contribuição, você tira todos os custos variáveis. Por que eu tenho que tirar os custos variáveis? Porque ele é proporcional. Ele é proporcional à tua venda. E agora, eu acho que o Erivan falou que ele acaba dando uma confundida de vez em quando entre markup e margem de contribuição. Uma coisa que eu acho legal, eu acho que vai fixar bem na tua mente, quando a gente fala em margem de contribuição, Erivan, aquilo que sobra, ele contribui para pagar teu custo fixo. Sim. Entendeu? Porque ele é o lucro bruto. Você já tirou tudo quanto é proporcional ali, tudo custa variável ali. Você já tirou imposto, comissão,
aquela taxa do cartão de crédito, ele também é um custo variável, porque se não passar no cartão, não paga nada, né? Você troca o cartão pelo marketplace, vai, meio que... Exatamente. Então, tudo que, se você não vendeu, não tem custo, a gente já entende ele como variável. Na verdade, você está sempre... A gente pensa, né? Mas se eu vender no marketplace, eu perco 16. E se eu vender em 12 vezes no cartão, acho que dá até mais. Olha, exatamente. Eu já cheguei a essa conclusão, que a gente acha que paga muito no marketplace. Se a gente vender em 12 vezes lá no cartão, e se a gente for antecipar, às vezes é até mais caro. Exatamente. É porque a gente tem essa opção de não antecipar no cartão, e no marketplace não tem essa opção, você é obrigado a antecipar. Mas quem já trabalha na antecipação dos dois, meu amigo, não faz diferença. Ele é um custo variável, de qualquer maneira. E por que o nome é margem de contribuição? Aí que me deu a clareza. Tudo que sobrar, ele me contribui para pagar o custo fixo. Ele contribui para pagar o custo fixo. E aí eu vou um pouquinho além disso. Isso é uma métrica muito bacana para você entender até onde é o teu ponto de equilíbrio. Então, se você entender, pegar o teu custo fixo ali, você já sabe, eu tenho 10 mil de custo fixo. Eu tenho que vender quanto para me sobrar os 10 mil para eu ficar no 0 a 0 na minha operação, que a gente chama isso de ponto de equilíbrio. E a partir depois que você chegar no teu ponto de equilíbrio, a próxima venda aí sim começa a gente falar de margem, de lucro líquido. Então, essa maneira dá uma clareza enorme para a gente. Eu gosto muito dessa métrica por conta disso. Que aí você calcula, e a gente especificamente, a gente consegue entender quais são os produtos que dão uma margem de contribuição maior e a gente focar mais nela do que nos outros. Se você trabalhar somente com markup, nem sempre você vai saber qual que é o produto que te dá mais margem, porque você só você só botou mais um valor de acordo com o custo dela. Se for 100, eu vendi por 200. Só que tem uns custos ali que ele é proporcional e você não sabe. Né? Mas quando você utiliza a margem de contribuição e você põe na planilha, você vai entender, esse produto aqui só me dá 10% de margem de contribuição, isso aqui me dá 30%. Então, esse produto não faz muito sentido para mim, não vou focar tanto nele. Olha como é que dá clareza. Mas se você começar a pegar, esse eu compro por 100, vendo por 200, eu compro por 500 e vendo por 1.000, dificilmente tu vai saber qual que te dá mais margem. Talvez na nossa percepção, assim, claro que o de 1.000, o de 500 que tu vendeu por 1.000 vai te dar mais margem. Não necessariamente, porque você vai tirar um montão de custo variável dele ainda. Vamos supor que o de 500 que você vendeu por 1.000, ele seja R$200. Opa, olha como é que ele já vai impactar na tua venda. Né? E outro de 50, você vendeu a 70 e pouco, vamos dar um exemplo, mas tu não pagou frete. Olha como é que já muda a tua métrica ali. Então, isso começa a dar uma clareza muito grande para você. Né? E o segundo ponto é, depois que você realmente, a tua empresa crescer, tiver funcionário, né? Você tiver lá aluguel e tudo mais, você entender, olha, eu preciso vender pelo menos X valor para eu chegar ao meu ponto de equilíbrio. Porque abaixo disso, eu ainda estou pagando custo operacional. Abaixo desse X valor, aí você começa a correr atrás de venda para você fazer no mínimo. Aí eu tenho que vender no mínimo 50 mil para me sobrar os 10 mil para eu pagar meu custo fixo, que é o meu custo de operação. A partir dos 50 mil e R$1, aí desse momento a gente começa a ter o lucro líquido de fato. Fez sentido, pessoal? Legal? Então, Erivan, margem de contribuição é quanto ele contribui para pagar teu custo fixo. Maravilha. Eu acho que depois dessa, você já não confunde mais entre markup e margem de contribuição. Né? E outro... Colocando só o pensamento nela, eu acho que vai desenvolvendo e absorvendo a margem de contribuição. Você vai deixando o markup um pouco mais de lado no dia a dia. Exatamente. Eu acho que o markup ele é muito simplista. Tá? Ele te induz um pouquinho ao erro ali, tudinho. Hoje, contando uma história aqui rapidamente, eu acho que eu comentei com vocês sobre que a gente fez uma consultoria
para o cara, ele fez uma planilha muito bacana de quanto a gente tem para construir, para fabricar os envelopes de segurança. Então, ele me trouxe clareza quanto a gente paga de granulado, de liner, de cola, tudinho. E aí tem até a parte de perda, olha... É tipo engenheiro de produção que faz essa conta? Rapaz, ele é professor de um de nossos colaboradores que está fazendo MBA em gestão. Eu confesso que eu não perguntei qual era a profissão dele, mas o cara tem muito know-how e a gente vai usar muito ele. Inclusive, até o Fernando, para nossas importações, o cara tem uma planilha espetacular que eu já pedi para ele já. E aí, aproveitando, boa noite, Fernando. Chegou quietinho aí? Boa noite, pessoal. Desculpa aí o prazo. Boa noite, tive um imprevisto aí. Estou só prestando atenção aqui. Segue lá, doutor. Boa aí a planilha. Venha mais ferramenta para mim. Com certeza. E ele conseguiu identificar para mim que eu tenho uma máquina de corte solda mais antiga, menos moderno, e outra com mais tecnologia. Ele conseguiu identificar que essa mais antiga, ela tem mais perda do que a outra. Olha como é que começa a dar clareza na nossa operação. E eu entrei num debate com ele bacana sobre a luz, né? Que, assim, dentro do comércio, eu entendo que a luz é um custo fixo. A luz eu vou pagar aquele valor, pronto, e acabou. O que vai diferenciar? Tá no inverno, eu gasto menos ar, chega no verão, tu liga o ar mais vezes e a tua luz vai subir, mas ele independe da tua venda para subir ou abaixar a conta de luz. Ele não tinha colocado a luz como custo variável, ele botou como custo fixo no nosso caso, como operacional. E eu comentei com ele, falei, mas faz sentido se a gente vender mais, eu vou usar mais a minha máquina e a minha luz vai subir. E se eu vender menos, vou diminuir minha produção e minha luz também vai diminuir. Ele falou que faz sentido, só que seria uma conta bem complicada, bem complexo, e que no final não impactaria tanto assim. Falei, opa, então tá ok. Então, olha o nível que a gente vai chegando de profundidade, né, para a gente realmente ter os números bem na nossa mão, principalmente na fabricação, que ele falou que a fabricação, a margem é muito apertada, é bem complicada, e qualquer erro vai para o Beleléu. E a gente, lá atrás, a gente literalmente só pesou a quantidade a cada 100 envelopes, eu fui calculando o preço de padaria. Então, o que aconteceu? Eu tinha produto que estava muito caro e tinha produto que estava dando prejuízo. Olha que doideira isso. E aí, o que aconteceu? Um estava me dando prejuízo, e o que estava vendendo muito caro, a gente acha que é ruim, mas eu perco competitividade também. Então, eu poderia ter vendido muito mais, mas talvez eu não vendi tanto porque eu estava um pouco fora do mercado. Então, é muito importante essa questão de precificação, né? É bastante importante estar isso na mão. Claro que na fábrica ele é muito mais sensível, né? E dentro do Mercado Livre, o principal é a gente saber que não está fechando no prejuízo. Esse é o maior ponto. Esse é o maior ponto. Até porque eu ensino o jogo de vocês a botar o preço lá em cima até onde o mercado aceita pagar, porque senão deixa muito dinheiro na mesa. Então, nesse caso, a gente toca o barco aí, entender que não está dando prejuízo à tua operação. Mas se você utilizar somente o markup, fica muito mais complicado você chegar a esse cálculo, esse entendimento, se está fechando, o teu preço está correto ou não. E com a margem de contribuição, te dá uma clareza muito grande. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Não. Tem sentido o que eu falei? Luiz, Total. Diga lá. tem todo sentido. O Rogério aqui, eu não levantei a mãozinha, não, porque eu estou em uma outra tela, eu não sei por onde levanta a mãozinha. Mas seria bom no grupo lá depois postar um exemplo, né? Isso seria muito legal. Lógico, eu vou colocar ali. Eu vou até fazer um textinho mais bonitinho, vou colocar lá, mas gerou alguma dúvida, eu posso dar uma explicadinha aqui bem rápida aqui para você também. Luiz, para te falar a verdade, não. A questão é quando você faz esse cálculo todo em cima de um volume financeiro, né? Que você pega todo o volume da sua mercadoria. E quando você quer isolar um item, né? Aí a coisa começa a ficar complicada. Uma contribuição que eu gostaria de fazer também
É que não vejo como similar, não, eu vejo muito diferente, né? O markup é uma matemática muito por cima, né? Que depois que você estudou todos os seus cursos, você começa a enxergar qual markup você tem que fazer. É simplesmente uma fórmula matemática para você chegar lá no preço final. Mas se você chegar nele lá, e nós estamos cansados de ver aí, né? Alguns colegas lojistas, eu marco tanto, eu marco tanto. Quanto você marca? Porra, tudo relativo pra caramba, porque tudo tem a ver com os custos fixos e variáveis, né? Então, eu vejo como coisas bem distintas, né? Queria deixar essa opinião aí para vocês, tá? E é Boa. isso. Então, de repente, em 2 ou 3 itens, conseguir enxergar isso, né? E eu acho que vai conseguir ilustrar muito bem, tá? Legal, Rogério, é exatamente sobre isso. Quando eu falei que existe uma similaridade entre eles, é que a gente fala de lucro. Esse é o único ponto, e é a ótica com que você enxerga. Quando a gente fala de porcentagem, é o que você enxerga. Então, quando a gente fala em 100% de markup, que muita gente induz a gente ao erro, eu tive 100% de lucro, mas aqui o cara só botou o valor em cima do que ele comprou. Aí, a meu ver, a coisa fica mais simples ainda, né? No papel, né? Lá na prática. Porque markup é de baixo para cima. O meu sistema comercial, por exemplo, ele calcula o lucro em cima da venda. Entendeu? Então, ele tira... vendi 10 mil. O lucro da mercadoria foi 7. O que foi apurado? 3 mil bruto, né? Ele pega o 3 mil e divide pelo valor da venda. Entendeu? Então, por isso que se diz que nunca haverá uma operação com lucro 100%. Impossível. Porque lucro 100% é impossível, porque você sempre tem custos, né? Então, não existe essa de lucro 100%, 200%, 300%. Não existe. O lucro é calculado não em cima do custo da mercadoria, mas em cima da venda. O meu sistema comercial opera assim. E isso elucida muito as coisas, né? Porque eu já sei quanto que eu tenho que vender e calcula a lucratividade, já sei se eu alcancei meu ponto de equilíbrio ou se eu estou ferrado naquele mês. E isso fica bem prático assim, entendeu? Exatamente. Rogério, qual é o nome do software que você usa aí? Eu uso o Ideal Software, o Shop Control. Shop Control. Tá. Eu costumo dizer, pessoal, olha só, eu já quebrei a cara e já me fudi pra caralho com esse negócio de sistema comercial, desde a implementação, quando a gente pegava o cara local e blá, 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 blá. E eu sempre queria que o sistema se adaptasse a mim. Quando eu falei, não, cara, o sistema ele já é muito completo, eu que preciso aprender a extrair dados dele. Isso aí foi bom pra caramba. É isso aí. Mas é bem isso mesmo, Rogério. Essa questão de 100% de lucro, nunca. Você pode comprar um produto a 1 centavo e vender 1 milhão. 1 milhão. Você ainda vai ter que tirar esse 1 centavo dele. Vai ter que tirar 1 centavo desse valor. Ele pode ser 99,9999 de lucro, mas nunca 100. Agora, você achou o produto na rua. Você achou o produto na rua e vendeu por R$10. Se tu levou para a tua loja, tem o custo fixo, tem um monte de coisa ali. Né? Agora, então, nunca vai ter partida, Luiz. Em contrapartida, só para não perder, pega o 1 centavo e chega em 1 milhão e vê qual markup foi aplicado. Ele é enorme, né? Aí sim, o markup pode ser 200%, 1.000%, 5.000%, porque o markup, na verdade, é quantas vezes em cima daquele valor que você comprou aquele produto. É muito simplista. Né? E como é que a gente, só incluindo aqui também, como é que a gente inclui o valor total da operação ali? Claro que, como você apontou muito bem e corretamente, cada produto vai ter sua margem de contribuição. Então, hoje a gente tem uma planilha que traz todos os itens com suas margens de contribuição. Então, isso dá uma clareza muito grande para a gente o que eu vou focar mais e focar menos. Claro que existem produtos, igual o supermercado, que fazem isso aqui não me dá lucro, mas isso aqui me ajuda a abrir um pedido, por exemplo. Então, é outra estratégia. Então, a gente também não pode focar somente em números, né? Então, a gente tem que focar em estratégia de venda também. E depois disso tudo, a gente faz o DRE, aí sim, com essa composição, aí eu vejo toda a minha operação toda, tirando os meus custos fixos e variáveis. O DRE também é espetacular. E, sem brincadeira, não sei se eu tenho vergonha ou tenho orgulho de falar, a gente começou a fazer DRE agora neste ano, no final do ano passado, que a gente começou a fazer,
e a gente está aplicando muito bem este ano agora. Então, assim, 10 anos de empresa era na conta de padaria, né? Mas o que eu quero passar para vocês é isso. A gente cresceu sem ter esses dados. É um erro? Foi um erro, mas a gente conseguiu crescer, graças a Deus. Mas a gente teve essa tomada de consciência e falou, opa, agora a gente precisa profissionalizar. Igual os envelopes de segurança. Tinha item que dava prejuízo, tinha item que dava lucro até demais. Então, olha como é que o nosso GPS estava bem descalibrado, né? E aí, na medida que a gente vai tomando consciência disso tudo, a gente consegue potencializar cada vez mais essas vendas, né? Então, o item que estava dando prejuízo, a gente ajusta o preço, e o que dá muito lucro, a gente também tem que abaixar para ser competitivo, né? Então, se eu vendia X, talvez com um preço mais competitivo, eu posso vender 2X. Então, esse o nosso objetivo, né? Mas legal, eu gosto muito desse assunto aqui, que é bem interessante. Parece que é bobeira, mas esses números bem ajustadinho, bem certinho, isso dá toda a direção para a nossa empresa. Sem falar, né, Luiz? Você falou do DRE e não fica com vergonha, não. Se você está 10 anos atrasado, eu estava, sei lá, 20, né? Aí, como mudou o sistema de tributação, aí para você solicitar qualquer coisa lá, que isso é importante colocar lá no banco, você vai ter que apresentar o DRE. Você já não apresenta mais o extrato do Simples, né? Então ele tem que estar prontinho, senão uma hora Exatamente. precisa e tem que correr. E outra coisa, o contador não te aperta para fazer isso não, porque isso dá trabalho. Não, a gente faz dentro da empresa, a gente já não depende do contador para fazer, não. Mas, pessoal, eu sei que tem alguns assuntos aqui, igual o DRE, para quem está iniciando. Volto a dizer, 10 anos depois eu me preocupei com isso. Então, comecem. Eu acho que a margem de contribuição, isso sim é bastante importante para vocês. Depois, lá no grupo, eu vou fazer um desenhozinho, botar uns exemplos que, de repente, dê mais clareza, né? Mas o pessoal que está começando agora, cara, não se preocupe com o DRE agora, tá? Volto a dizer, quase 10 anos depois que a gente entrou nisso, talvez eu continuaria sem ele, mas, óbvio, tendo ele é melhor ainda, tá? Então, não entre em pânico, o que o DRE? Calma, que tudo vai ter tua hora, relaxem também, que a gente só entrou nesse assunto aqui, tá? Fiquem tranquilo, pessoal. 10 anos depois que eu tive esse dado aí. Fernando, vamos lá, vou te passar o bastão. Pessoal, até que mais de contribuição, markup, quem teve um pouquinho de dúvida, pode ser que realmente apresente dúvida, eu vou desenhar alguma coisinha depois lá e vou jogar lá no grupo, mas se tiver alguma dúvida agora também, quiser perguntar, já pode, tá? Se tiver alguém com dúvida, aí pode levantar a mão e perguntar. Ô, Luiz, Eu vou passar aí. Hã? Eu vou aproveitar que estou com uma planilha bem na cara do gol aqui. O Rogério pediu para mostrar alguma coisa, né? E eu vou apresentar aqui só para mostrar ali a diferença realmente ali da margem, né? Que a pessoa fala, coloquei 200%, 300%, e a margem de contribuição no final. Vou colocar aqui só rapidinho, só para... Eu acho que visualmente já ajuda o pessoal a ver que tiver um pouquinho de dúvida já. Pessoal, aqui, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Ó, aqui é a mesma planilha que vocês têm aí, que a gente coloca como ferramenta para vocês usarem, tá? Isso aqui é uma ferramenta, gente, tem que aproveitar, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho o custo do produto, ó. Tem o custo do produto aqui. Aqui ele já dá um preço final. Tá vendo que tem eu coloco aqui um xizinho, só para vocês entenderem, ó. Então, aqui, ó, ele tá vezes 3, certo? Então, se eu vou vender ele com 100% de margem, na verdade seria vezes 2 aqui, né? Aqui ele tá vezes 3. E olha quanto que é a margem de contribuição que ele me entrega. Tá tudo bem que eu estou aplicando aqui um desconto, certo? Mesmo assim, se eu tirasse aqui o desconto, ó a margem que ele vai me entregar, 29. Então, assim, nem sempre a margem aqui, o markup, né? Ele vai ser a margem de contribuição. Vamos pegar um outro aqui, para vocês entenderem. Na verdade, Fernando, só para não confundir, nem sempre, né? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser, isso aí. Olha aqui, ó, tá vezes 6,32, ó, o preço. Tudo bem que tá com um desconto bem aplicado aqui.
Mas vamos zerar aqui o desconto. Ó, a margem aqui, ó, tá 47% de margem de contribuição. É uma margem extremamente alta. Só que aqui é vezes 6. Eu não vou lucrar aqui vezes 6 também. Então, só para vocês entenderem essa diferença. Então, a margem de contribuição aqui, ela vai dar realmente o real dentro da operação. Então, um exemplo, se eu vendi R$356, eu estou tendo ali, vendo os custos, tirando os custos todos, custos variáveis aqui, ó, comissão, ads, frete, imposto, ele vai me sobrar aqui uma margem de contribuição. Então, mesmo aqui dá para ficar claro a conta, né, para vocês entenderem, né? Então não é, eu estou ganhando 200%. Não é isso, o cara não sabe fazer conta. Então aqui fica bem claro. Então aproveitem essa ferramenta, essa planilha, dá para usar bastante, você fica com ela na cara do gol aqui. E você vai colocar os nomes dos produtos, né? Você vai ter ali todos eles. Então fica fácil de você enxergar quando você monta essa planilha. E a gente falando de estruturação de pedido, ele vai ficar fácil de vocês terem uma tomada de decisão na montagem e estruturação do pedido de vocês, que é o que a gente aborda hoje. Então, separamos lá 10, 15 SKUs, um exemplo. Com a margem de contribuição ali no final, você vai ver, opa, o que isso aqui tem diferença de um para o outro? E você vai conseguir pesar isso na estrutura também do teu pedido. Então, se eu estou fazendo um pedido lá e tem o item que a gente separou ali por ticket, ambos são de R$500, mas esse aqui me entrega uma margem de contribuição maior, que é relativa. Às vezes, os dois vendendo por 500, só que um frete pode ser o dobro do outro. Olha quanto já impacta. Já pega aí já no frete. Então, já muda a margem de contribuição. Opa, se esse aqui eu tenho a possibilidade de uma margem de contribuição maior, vou pesar aqui nele na estruturação do meu pedido. Então, aqui é interessante você ter essa planilhazinha aqui, usar essa ferramenta para você enxergar. E você pode até depois ali na frente dela, colocando cores para facilitar visualizar. Organizar ela, alinhar por sequência de margem de contribuição. O que vocês acharem de melhor entendimento para vocês. E aí sim, pesando o pedido, pode startar o pedido de vocês, vamos dizer assim, né? Dentro dessa própria planilha. Na frente ali do item, colocar, esse aqui eu vou colocar 20 peças, esse aqui 30, esse aqui 50, esse aqui 100, e você vai pesando ele ali dentro dessa planilha, dentro dessa ferramenta. E aí sim você vai ter uma clareza e um direcionamento de venda muito maior na hora da chegada do produto. Então, é importante vocês entenderem tudo isso para poder comprar bem. Olha como que é a coisa, né? Então, você vai comprar bem, vai aumentar a tua margem de contribuição, porque você, às vezes, olha lá o produto. Poxa, é legal, tudo ticket de R$500, mas o dinheiro nosso aqui, tirando aí o Luiz, o Erivan, o Rogério, tem muito dinheiro, a maioria tem dinheiro finito aqui, tem o dinheiro contado. Olha só a historinha, né, cara? É muita ladainha. Tá gravado isso aí, cara. Eu me esqueço do Delfim Neto explicando, quando ele fez aquela dívida monumental para o Brasil, né? Débito é crédito. Dívida é crédito. Né, irmã? Débito é crédito. É só uma brincadeira, gente. Isso aí. Mas então, o dinheiro, na verdade, mesmo com o dinheiro em caixa, a gente precisa selecionar o que a gente vai colocar. Então, não é uma brincadeira que eu fiz. Não é isso que eu tenho dinheiro, vou comprar de qualquer jeito. Não é, a gente está aqui para, mesmo com dinheiro, ganhar dinheiro. A gente está aqui para alavancar vocês, empresários, e fazer vocês, mesmo com dinheiro, ganhar ainda mais dinheiro. É isso o nosso propósito aqui. Então, a seleção de uma boa margem, de um bom produto, e uma estruturação de um pedido vai impactar no bolso de vocês na volta, isso vai encher ele mais depois. Ô Fernando, a diferença é que quem tem dinheiro para quem não tem é porque quem tem, ele dá o direito de errar um pouquinho mais. Só isso, porque se ele ficar errando consecutivamente, ele quebra também. Então, não existe isso. Tá? Então, não é porque o fulano tem dinheiro, ele pode errar. Ele pode errar, às vezes, uma vez, duas vezes, mas se ele ficar errando toda hora, beijo, tchau também, meu amigo. Então, não tem essa, não.
Exatamente, Luiz, exatamente. Então, essa ferramenta, a gente coloca ali uma planilha, às vezes não tem tanta importância no olhar de vocês, é só uma planilha. Mas isso é uma ferramenta, gente. Tudo bem que é uma ferramenta simples, existe diversas estruturações que podem ser agregadas, mas também não adianta a gente colocar aqui um monte de coisa complexa para chegar ali, que nem aquela extração que o Luiz citou ali da máquina. Essa máquina aqui, de dia eu vendendo mais, tenho menos lucro, a gente fazer um cálculo tão elaborado, senão a gente não sai do lugar. Mas a gente precisa ter um norte para andar. Depois você vai estruturar, nem falou, de DRE, de balanço. Aqui essa planilha, essa ferramenta é muito importante, tá? Então, usem ela. Se tiverem oportunidade de agregar, buscar novas ferramentas também, é ótimo isso. A gente precisa entender da nossa operação. A gente precisa entender o que a gente está comprando. A gente está falando de aula de importação. A gente precisa entender bem esses custos para a gente ganhar dinheiro depois na venda, tá? Ok? Inclusive, Fernando, esse cálculo que eu fiz da máquina é 1 ano e meio depois, já a máquina rodando. Então, assim, claro que se a gente tiver consciência e conseguir aplicar isso quanto antes, melhor. Mas também, ao mesmo tempo, não precisa ficar descabelado aqui para... O básico é o margem de contribuição. Vocês entenderam isso, você já está, na verdade, 1 milhão de vezes na frente de um monte de gente, porque eu descobri isso. Eu sou empresário há 20 anos, 30, 25 anos, eu descobri isso tem 5 anos. Então, olha como eu fazia errado, né? Mas, de qualquer maneira, né, se vocês já puderem já ter essa experiência, melhor ainda. Aí, só para tangibilizar, né, essa questão dos 33%, é aquele exemplo que eu dei. Se você faturar 300 mil reais, 33% é o lucro bruto. Então, ou seja, 100 mil já é de lucro bruto. Então, está falando de 100 mil de produto e 100 mil de custo variável, que seria comissão, imposto, frete. Isso aqui, 33 é 100 mil, então é muita coisa. Só para vocês conseguirem enxergar que 33% de mais de contribuição é muita coisa já, tá, pessoal? Aí sim a gente fala em dobrar o capital. Apliquei Porque você colocou 100 mil e você retornou os 100 mil, só que tua venda foi 300 mil. Exato. Mas os 100 mil em cima do teu investimento inicial, isso a gente pode até chamar de um ROI de 100%. Simplificando, né? Porque o ROI é o retorno sobre investimento. Aí, nesse caso, sim, você colocou 100 mil, depois que você vendeu tudo, voltou os teus 100 mil do inicial, mais os 100 mil de lucro. Aí a gente pode falar que é um ROI de 100%. É isso aí. Começa é tudo questão de ótica, né? É tudo questão de ótica. Empresa financeira, porque ainda a gente fala em 33%, porque fala, pô, mas eu estou ganhando 33%. Olha para onde vai o número. A gente falar em 300 mil, número redondo, você com 33% de margem de contribuição. É muita coisa, é muita coisa. Não existe negócio assim, tirando essa importação, pelo menos que a gente saiba, né, lícito, claro, que eu conheça, tá? Que dê uma lucratividade tamanha assim. Então, assim... Jogo de revenda não rola, nem brincando. Erivan, que eu conheça, não. Pode até existir, mas é muito difícil. No nosso segmento, não tem. Produto como commodity é difícil. Acredito que no passado, sem auxílio de tecnologia, de ter em plataformas digitais, a pessoa não ter acesso a preços nacionalmente, o cara poderia até colocar uma margem muito alta, porque ele não tinha para onde correr e nem para onde pesquisar. Hoje você tem na palma da mão o Brasil todo, então não tem como mais isso, né? É muito difícil, isso qualquer produto. Então, assim, a importação, ela permite isso. Como a gente fala em 2 produtos, que é a importação e a venda do Mercado Livre, a gente tem o melhor dos mundos, né? A gente tem a plataforma para escoar e tem a margem, que é a importação e a venda direta ao consumidor. Gente, vamos falar um pouquinho da estruturação aqui do pedido, para vocês entenderem, abrir um pouco a mente também da montagem de pedidos, para vocês fazerem estruturação, tá? Eu vou projetar aqui na tela de novo, para vocês visualizarem. Tela cheia.
Tela cheia aqui, ok. Vamos lá. Estão vendo aí? A gente falou de uma revisão ali do 688, acredito que já está, eu cheguei um pouco atrasado, mas caso alguém tenha alguma dúvida ainda. Precificação, a gente está costurando aí da frente para trás, de trás para frente, para vocês entenderem bem isso, porque isso vai ajudar nessa estruturação, tá? E vai ajudar também no posterior, na hora de vocês forem vender. Então, a aula de precificação, isso aqui está servindo tanto para vocês comprarem bem, entenderem, estruturarem as suas compras, e depois para vocês entenderem e terem isso em mãos para fazer as vendas direito. E aí... Isso está no grupo, Fernando? Essa estruturação aqui é o convite do nossa reunião de hoje. Tá lá no grupo, né? Tá lá no grupo, né? Eu só deixei ela grandinha aqui. Tá. Então, o que a gente coloca de estruturação de primeiro pedido, tá? Para que a gente tenha foco no que a gente está buscando. Então, a gente coloca um SKU chamado boi de piranha. Não sei se todo mundo sabe esse termo. Esse boi de piranha é um chamariz. Então, é um nome estranho para talvez alguns, mas é um chamariz para que gere outros resultados em cima dele. Às vezes a pessoa tem no comércio, faz uma promoção lá. Muitos mercados fazem isso. A carne, R$19,99. Só que no restante, que é o básico, arroz, feijão, óleo, eles estão cobrando lá em cima. Então tem um item chamativo, uma campanha, um boi de piranha, que às vezes ele não ganha naquilo lá, mas está embutido tudo nos outros produtos. Então, esse produto boi de piranha, ele é importante a gente entrando também, pensando na venda, tá, gente? Pensando na venda na plataforma. O que esse ticket boi de piranha faz? Ele não vai atrair cliente, vamos imaginar que é um produto barato, que nem uma xícara, tá? Produto de R$50, R$60, ele não vai fazer vender, um exemplo, tá? Um telefone de 2.000, 3.000, 5.000. O cara só vai entrar e comprar xícara e tchau. Mas para que esse boi de piranha serve? Para alavancagem de conta. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar vendas, número de venda, bastante venda, para que você consiga subir de estágio dentro da plataforma do Mercado Livre. Como a gente fala aqui que um está linkado com o outro, importação e Mercado Livre, sim, tá? Isso aqui é uma estratégia que a gente já está falando, estruturação de pedido, precificação, a gente está costurando um monte de assunto envolvido aqui, mas com nome simples só de estruturação de pedido. Mas aqui já é uma estratégia de alavancagem de conta. Então, a gente vai ter esse ticket boi de piranha para a gente vender ele bastante e gerar venda, porque a plataforma ela tem regras. Para você estar no degrau 1, que é o mercado líder, você tem que ter X vendas em números de venda e X valores de reais. Então, se você tiver vendido R$1 milhão, mas não tiver a quantidade de venda que eles determinam, você não sobe de degrau. Então, a gente usa esse produto para alavancar, certo? Estão conseguindo entender? A gente usa esse produto para a gente alavancar o nosso estágio dentro da conta. Dentro disso, se tiver por algum problema na conta, por exemplo, alguém devolveu, teve um cancelamento, teve alguma reclamação que impactou na sua conta, e mesmo assim a gente não consiga retirar esse impacto, esses tickets, eles vão fazer o quê? Eles vão diluir esses impactos, porque é uma porcentagem. Então, não é 10 problemas que você pode ter, 10 cancelamentos, 10 reclamações. Não, é tudo em porcentagem. Então, quanto mais tickets, não importa se ele é de R$10 ou se é de R$1 milhão, quanto mais tickets a gente vender, mais a gente consegue diluir isso, tá? Então, a gente usa essa estratégia de SKU boi de piranha. Geralmente, esse é um produto com ticket baixo, porque a gente investe na importação pouco dinheiro. Não adianta eu pegar um produto de 3 mil e fazer boi de piranha, porque haja dinheiro. Então, a gente coloca um ticket baixo
produtos ali abaixo de 79, 100 reais, que a gente vai colocar pouco dinheiro, que seja aí 30 reais, 40, nessa faixa. Um produto simples também, porque imagina, se a gente quer vender mais para diluir problemas, certo? Se a gente tem um produto que dá problema, ferrou, tiro no pé. Então tem que olhar bem esse ticket boi de piranha, esse SKU, porque tem que ser um produto que venha trazer segurança e para ele te dar essa base de tickets de venda. Então, pensando nisso. Agora, uma observação disso, tá? Esse ticket baixo, para as contas que estão startando na plataforma pelo Correios, ele não é interessante. Por quê? Você coloca um produto lá com um ticket baixo de 30 reais, 50 reais, que vai levar 30 dias para entregar, geralmente o cara não compra. Mesmo que você esteja 10, 20% mais barato, é 10 reais de diferença. Então o cara não paga para esperar 30 dias. 10 reais a mais, pega desse aqui, chega amanhã. Então tem que tomar muito cuidado para colocar um ticket boi de piranha em uma conta jovem, que esteja no Correios, por exemplo, porque esse produto vai ser o que vai ficar agarrado. A gente já teve experiência disso em contas, por exemplo, que comprou, fez uma estruturação boa, porém, já pensando já num upgrade de saída dos Correios, então, o mentorado comprou um ticket barato, o ticket barato não saiu nenhum até a entrada dela no full, que foi pouco tempo, foi 30 dias, entrou em full. A hora que entrou no full, esse produto barato foi o que mais vendeu, explode a venda. Porque o cara quer agilidade, é um ticket baratinho, o cara quer, na empolgação, compra aqui, se não deixar, eu deixo na prateleira. Muitos acontecem desse tipo. Então, analisem bem o ticket boi de piranha. Se não encontrar, não precisa correr atrás, ficar desperdiçando time nisso, tá, gente? Não precisa gastar energia. E não precisa também ter 3, 4, 5, 6 tickets SKUs dessa forma. Não precisa. Escolhe um produto e segue naquele. Ok? Estão conseguindo compreender? Certo? Vamos lá. Isso aí serve para o jogo de revenda também, Rogério. Muita gente faz isso com revenda. Às vezes a gente entra na plataforma e vê lá o cara queimando um produto de ticket barato vendendo um preço de custo. Que você fala, pô, o cara não tá ganhando nada. Ele está usando de estratégia para ele ranquear a conta dele. Muitos fazem isso, tá? Pois é verdade. Muitos fazem isso. E a gente usa isso na importação, só que a gente precisa gastar pouco. Então, compra um item barato, que você vai pagar ali 10 reais no final e vai vender por 40, vai ganhar pouquinho. Não é para ter prejuízo também, vai ganhar pouquinho, mas para alavancar como uma estratégia. Vamos lá para o próximo. Uma pergunta, Fernando. Alavancar qual estratégia? De aumentar os números da loja? Ou no futuro usar esse anúncio para outro produto? Pode ser também. Pode ser. Você pode usar ele. Você tendo um anúncio de alta performance, você pode estruturar ele para outra coisa posterior, sendo daquele mesmo nicho. Então, você vai trazer ali um produtinho barato, que você sabe que existe mais caros. Você vai trazer ele ali, você vai usar ele como uma alavanca para estruturar a sua conta na plataforma, deixar ela boa, subir lá para o líder, para o Gold, depois para o Platinum. O Platinum, por exemplo, ele exige 850 vendas mês. Uma média de 60 dias, né? Tá. Agora entendi. Entendeu? Para você subir de degrau de cada estágio, sair do líder para o Gold, você tem que fazer tantas vendas no período de 60 dias, tantas vendas em tickets, em tantas vendas em valor, tanto de lucro, de valor mesmo. Minha preocupação de estar de pé inchado ainda, eu só quero ficar lá no verde por enquanto. Mas isso, o que acontece? É alguma coisa, né, Luiz? Cara, tem que dar o primeiro passo, tem que startar. Aí. Tem que startar, senão não adianta.
Isso aqui são ferramentas que a gente ensina para vocês, são estratégias, às vezes não vai dar para usar nesse primeiro momento, para alguns, mas para outras contas vai fazer muito sentido você ter um produto desse tipo, que eu trouxe, por exemplo, alguns itens que coloquei como SKU, e por grata surpresa, que não era para ganhar dinheiro, entre aspas, né? Era só para poder fazer alavancagem de conta, com margem de contribuição de mais de 30%. Então, assim, estou vendendo, estou escalando a conta e ganhando dinheiro. Então, dá para se fazer isso também. Porém, tem que ter o momento certo e você está com a conta bem direcionada. Correio, você não vai conseguir fazer isso. É muito difícil, tá? Mas só para vocês entenderem esse jogo. E aí a gente fala em fatiar, ou pelo menos encontrar produtos aí no garimpo com tickets mais altos. Então, a gente colocar energia para a gente vender um ticket de valor agregado bom. Quebrar esse conceito que só vende ticket barato, só vende coisa barata, tem que ter marca. E não é isso. Então, a gente precisa fazer uma estruturação com um SKU de ticket médio, de 150 a 400 reais. Então, a gente precisa focar nisso daqui. Um ticket de 500 a 1.000 reais. A gente buscar esse produto e encontra, tá, gente? Não fiquem com medo disso. Ah, mas eu vou vender um produto a 1.000 reais. Será que vai vender? Se tá lá o número, tem demanda e tem viabilidade, vai vender. Não pense se. Não existe se, é números, tá? E aí, no caso, o ticket alto, acima de 1.000 reais. A gente já deu vários exemplos aqui. Ticket de 1.500, ticket de 2.000, ticket de 4.000 reais, Luiz colocando aí a venda. Então, faça uma estruturação pensando nesses tickets. E aí, aqui, dentro disso, a gente pode fazer uma divisão. Eu não coloquei aqui porcentagem em cada um, porque vai ter uma conta que vai permitir, por exemplo, um SKU boi de piranha, e vai ter conta que não. Mas tente colocar o seu ticket, ou a quantidade maior de dinheiro, de volume de compra, nesse ticket de 500 a 1.000 reais. Tem muito volume para isso. E é o que a maioria não foca. A maioria está sempre querendo vender o baratinho, querendo vender o produto barato. E esses produtos de ticket médio altos, geralmente, quando se abre uma conta, são os tickets que mais saem. São os primeiros. O Luiz teve aí uma conta que abriu, né, Luiz? Uma das últimas contas que você abriu, né? Para envelope de segurança, que é um produto de giro altíssimo, é recorrente. Colocou o produto lá, e aí colocou não me lembro se era um produto de 700, 800 reais, eu acho que foi isso, né, Luiz? Exatamente. Até olha como é que eu também tenho minhas crenças erradas, isso é normal de todo mundo. Então, eu iniciei uma conta do zero, e o que eu imaginei? Cara, eu vou botar envelope de segurança, porque é um produtinho barato, então as pessoas não vão ter medo de arriscar e vão comprar aqui, porque minha loja não tem venda nenhuma. E nada de vender, nada de vender. E aí eu falei, caramba, eu já tenho esses produtos aqui importados de ticket mais alto, e se eu ensino a galera a criar ali o anúncio, se vender, vendeu, se não vender, tá tudo certo, eu mesmo não estava meio que aplicando. Eu falei, peguei para o meu time e falei, pessoal, vamos fazer anúncio desses produtos mais caros aqui e vamos ver no que vai dar. Aí, para minha surpresa, minha primeira venda foi um ticket de 700 reais. Assim, podem investir em produtos com ticket mais alto, pessoal. E não precisa de marca, as pessoas compram. As pessoas compram. Então, eu bato nessa tecla toda hora. O pessoal fala assim, eu não compraria nenhum produto de ticket mais alto, eletrônico, sem marca. Beleza, eu respeito a tua opinião, né, a tua decisão, mas não é unânime. Vamos dizer que, sei lá, 80%, 70% pensa igual você, mas tem uma parcela de 30% que eles entendem como funciona a regra do Mercado Livre e eles vão arriscar desde que o preço realmente seja atrativo. Então, ele sabe que se ele comprar e não for do jeito que ele imaginou, ele vai devolver, ele vai testar durante 30 dias, se ele não gostar, ele vai devolver. Então, existe uma parcela muito grande dessas pessoas, e a gente está em busca delas, entendeu? Então, vão sem medo de ser feliz em ticket mais alto, sem marca nenhuma, que vai vender em conta nova ainda.
Diga lá, Vinícius. Então, Luiz Fernando, só uma curiosidade assim, para sair do Correios para ir para o Mercado Envios, né? Tem uma média também de venda, um número a bater assim, de vendas ou de tempo, ou é caso a caso? Olha, Vinícius, essa pergunta é a pergunta de milhões, viu? Porque é caso a caso. é caso a caso. Nesta conta especificamente que eu estou falando para você, eu acho que já vai para quase um ano. Não estou querendo levantar medo em ninguém, tá? Eu estou quase um ano. Eu continuo nos Correios e com full liberado. Olha que contradição. Olha que contradição. E aí, o que acontece? Eu tenho um produto que me dá um pouquinho de margem, que eu vendo ele a R$300, 300 e pouquinho, e vendo lá bem devagar por conta dos Correios. Quando eu mando para o full, meu amigo, eu vou subindo de preço, eu chego a 600 e poucos reais e continuo vendendo ele, o mesmo produto. Então, olha como é que a logística influencia muito grande na venda. Uma das coisas que mais influencia, eu acredito, por esse resultado, para mim, é a logística. Sim. Uhum. Tá? Então, assim, infelizmente, eu estou na briga para sair dos Correios e não consigo. Isso daí a gente viu também. Tem uma conta exatamente igual. A gente tem uma conta a tempo que gira, vende, mas ela não habilitou, continua no Correios, mas liberado full. E aí, por exemplo, você fala, mas eu vou ficar aqui até quando? É uma incerteza. Isso aí também, gente, ele varia de região para região. A gente sabe que isso eles liberam de acordo com o que eles podem também oferecer de logística. Então, acredito que eles devam ter esse estudo. Opa, não adianta eu liberar esse monte de logística pela plataforma se a gente não tem como atender. Segura, deixa o correio lá e deixa lá. Então, por exemplo, a gente teve mentorados que com 30 dias de venda já entrou e habilitou full. Assim, ó, muito rápido, muito rápido. Então, assim, foi muito fácil a habilitação do full, mas a gente entendeu que é uma região que ambos da mesma região foi fácil, porque acredito que eles estejam incentivando aquilo ali na região, incentivando aquela logística para aquele determinado step ali. Então, isso vai variar de conta para conta, não tem uma receita. Mas diga, Rogério. Só um acréscimo nisso daí, tá? Não é só pelo que eles estão estimulando, mas também pelas dificuldades que eles têm. Sim. Certo? De acordo com os gargalos deles, eles administram isso. Exatamente, Rogério. Entendeu? Então, isso é importante também. De acordo com a dificuldade que ele está tendo naquela localização, ele vai administrando os gargalos. Exatamente. Entendeu? E a gente tem, por exemplo, buscado informações para ter realmente acesso a isso, entender um pouco mais, para ver o que a gente consegue agregar como mentores de vocês, né? A gente está correndo atrás, não entendam que a gente está só ensinando o que a gente passa aqui no dia a dia, mas a gente corre atrás até porque serve para nós mesmos, que nós somos vendedores. Então, o que a gente usa aqui, a água que a gente bebe, a gente replica tudo isso para vocês. Então, a gente está buscando novas informações para tentar entender um pouco mais se tem aqui um caminho para que a gente possa direcionar para conseguir melhores resultados. Mas, pensando aí claramente na estruturação do pedido, vocês precisam entender todo esse jogo para poder ter a tomada de decisão. Para não ficar pensando, puta, mas eu não sabia. Uma outra coisa que vocês precisam estruturar. Desculpa, Rogério, você quer acrescentar algo? Perdão. Fernando, isso é até para tranquilizar as pessoas, né? Porque às vezes a gente começa a sentir um merda. Te falei que eu coloquei uma energia danada lá, aí abriram uma janela para mim para conversar com o órgão que controla o full lá em São Paulo. Para eu abrir uma empresa lá, tá? Para administrar o full lá. Só que o Mercado Livre não deixaram eu preencher o relatório aqui. Entendeu? Então, é simples. Como você sabe, tá para sair um entreposto grande ali em São João de Meriti. Mercado Livre vai querer liberar para mim uma estratégia lá em São Paulo, cara, agora, sendo que daqui a pouco eles estão com isso pronto. Parece que é só questão fiscal. Exatamente. Entendeu? Sendo que vai facilitar a operação aqui. Então, esses gargalos dele, na minha opinião, são os grandes culpados de tudo isso aí. Exatamente, Rogério. Perfeita a tua leitura. É bom entender isso. E é realmente isso. O importante é vocês saberem de todas essas informações para a tomada de decisão. Então, a gente falou de estruturação de pedido ali, o SKU.
ticket barato, que seria o boi de piranha, para vocês entenderem. E aí depois os valores de tickets, tá? Uma outra observação que vocês têm que prestar atenção na hora de fazer a compra também, principalmente quem está na plataforma Correios e quem pensa também em colocar em full o tamanho do produto que vocês vão comprar. Porque existem restrições de tamanho e peso. Então, se a gente trouxer um produto muito grande, fora da medida, por exemplo, que o Correio opera, vocês vão ficar com esse produto parado no estoque de vocês. Então, cada um não pode ser uma regra, porque cada um está num estágio, cada um tem gente que já está andando com conta, tem gente que não. Então, tem que ter essa ciência de qual o produto que eu vou vender nesse meu estágio, para você também não trazer um produto gigantão e chegar aqui e não ter onde escoar a plataforma. Você vai ter que ir lá combinar frete. É um problemaço isso, tá? Diga, Diogo. Fernando, só para tirar essa dúvida, o galpão lá de São João já está funcionando, né? Que eu tinha lido sobre isso, mas não sei, acho que na aula passada você chegou a falar que acho que não estava ainda, mas eu li essa semana que estava funcionando já. Então, eles inauguraram, Diogo, só que a plataforma, pela informação que a gente teve, que é assim, bem quentinha, tá? Que não estava ainda operando por causas fiscais. Por causa de ajuste de Estado. A gente conversou com o embaixador do Mercado Livre, o cara quente, o cara tem todas as informações, o cara pesado, tá? E ele falou, olha, gente, tá aqui, tá funcionando, tá aqui, Rio de Janeiro, que a gente quer ter, porque eles fazem estudo disso, onde eles vão colocar esses centros de distribuições. Sim. Você não pega ali um CD e põe em qualquer lugar. Sim. E eles sabem o tamanho do Rio de Janeiro, o potencial, e quanto isso vai agilizar. Eles sabem que tem uma Amazon ali próximo ali, fazendo um CD forte no estado. Sim. Tem esse estudo, só que burocraticamente não conseguiram validar ainda. Mas é questão de conversa entre os grandões lá para liberarem isso. Então, assim, qualquer momento aconteça, que nem o Rogério falou. Ah, beleza. Show. Fernando, só alertar que eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, hein? Eu acho que era a captação do próprio Diogo aqui falando no fundo. Tinha um ruidinho, mas eu acho que, pelo menos na minha tela aqui, só apareceu esse mic aqui aberto. Não tem ninguém aberto, não. Bom, entenderam a parte de questão de volume dos produtos? Volume que eu falo de tamanho e peso? Então, um exemplo, não vamos trazer um colchão, um exemplo bem fora do padrão, um colchão de solteiro para vender no Correios, que não vai receber. Tem o limite lá. A gente pode até colocar depois aqui como um alerta, mas é fácil vocês aí, todo mundo tem acesso aí, a gente pode colocar aqui no grupo para vocês entenderem ali os tamanhos. Então, para que não entre nesse jogo. E aí, pensando também um produto grande e pesado para o full também, quem pensa em trazer para o full, também existe limites, tá? São diferentes. É Mercado Livre, eu vou vender tudo igual. Não é. Correio tem as suas medidas, Mercado Envios tem o seu peso e as suas medidas, e o full tem o seu peso e as suas medidas. Tá? Entendido alguma dúvida aqui? Certo? Acho que vocês estavam até com isso também, né, Vinícius, que eu até alertei vocês também sobre a conta, porque trazer um produto numa conta jovem, sem ter onde escoar depois, para ficar fazendo frete ali, tete a tete com o consumidor, é horrível, tá? Horrível. É muito trabalho, vai ser muito complicado. Então, foquem, mesmo que eu vou conseguir rápido, enfim, foquem no certo. Então, entra nesses tickets de valor agregado bom e pequeno. Isso também influencia. Por que isso? Vocês vão enxergar na planilha, na margem de contribuição, porque o frete vai impactar menos. Então, não adianta ser um produto do ticket de 500, que nem eu já citei, um frete de R$80. Então, traga um produto de 500 com frete de 25, 28. Busquem esse tipo de produto, para vocês terem também um foco aí no garimpo. Porque senão, a margem de contribuição, você vai vendo ali, dá muita margem, ok. Isso não é para ser descartado, tá? Achou o produto,
vão salvando, vão gravando, coloca uma planilhazinha abaixo, dá um espacinho, vai salvando os links, vão guardando. Para o próximo pedido de vocês em breve, opa, já estou aqui no Mercado Envio, já cabe aquele produto que a gente já tinha pesquisado. Você entra com ele. Não exclui, vai guardando, mesmo que não seja agora, seja daqui 4, 5, 6 meses, 1 ano, você tem ali um banco de dados que você fala, deixa eu olhar aquele produto de novo. Está precificando? Deixa eu ver. Já fiz uma busca, já entendo sobre ele. Você vai lá, tá facinho para vocês entenderem. Eu faço isso, eu gosto de guardar essas coisas antigas, que de uma hora elas podem voltar aí com uma boa margem, uma boa oportunidade. Ok, gente? Luiz, adicionar? Acho que agora o seu ficou mudo, Luiz. Tá show de bola, melhor impossível. Então, boa. Eu vou projetar aqui para vocês uma planilha também que a gente usa como padrão para montagem de pedido, tá? Então, não é pegar ali, desenhei, coloquei à mão. Precisa ter um padrão para que não haja confusão, porque a gente está aqui em português, transmitindo em inglês, para lá sair do inglês e virar um chinês. Então, a gente precisa ter um padrão de montagem para que a gente consiga ganhar time e ser direto. A gente ter essa sequência, esse processo, tá? Vou projetá-la aqui para vocês entenderem, vocês podem tirar as dúvidas, eu vou mandar ela depois no grupo, para vocês terem já. E aí depois, esse é o segundo passo, tá, gente? Primeiro é entrar com a precificação, do jeito que está lá. Antes de montar a planilha de pedido, vamos sentar e vamos discutir junto para ver se vocês estão indo para o caminho certo. Ó, dá uma olhada aqui na minha planilha de precificação. Primeiro é essa ferramenta. A gente vai discutir junto, falar, ó, por exemplo, Adir, por que você está colocando esse produto aqui se a margem dele está tão baixa? A gente vai conferir junto com vocês, olha, você está fazendo uma busca errada. A gente vai analisar junto com vocês para que vocês sejam assertivos, tá? A gente ter um direcionamento de produtos com margem, produtos bons. E aí o próximo passo depois é a estruturação do pedido, que é nessa planilha que a gente vai ver agora. Aqui, ó. Vamos lá. Estão vendo aí a tela? Bom, é uma planilha simples, não tem regra de um monte de coisa, é continha de vezes e depois o soma de total. Não tem nada de diferente, é simples, é só para ter um padrão e uma identificação que a equipe lá fora já está acostumada, tá? Coisas simples e objetivas. Então, primeiro, a gente vai colocar o número do pedido, é sempre você mesmo que vai gerir. Então, se eu estou fazendo um pedido primeiro, eu vou colocar lá meu pedido 1 de 25 de julho, certo? Ah, amanhã eu estou fazendo um pedido 2, eu mesmo vou fazer esse controle, é um pedido 2. E vocês vão guardando isso, gente, aí é uma coisa que eu faço aqui. Montem uma pastinha, pedido 1, pedido 2, pedido 3, coloca a data na frente para vocês identificarem depois e ter essas informações. Até porque dentro dessa pastinha, vocês podem colocar o estudo de custo, coloca dentro dela. Pedido, coloca dentro dela. Precificação, quando voltar, coloca dentro dela. Invoice, PL, todas as informações referentes a essa importação, você vai pôr dentro dessa pastinha. Aqui é uma aula de organização plus aí, tá? Para vocês conseguirem enxergar depois, amanhã, daqui 3, 4, 5 meses, 2 anos, 3 anos, você pode clicar lá e ter a sua operação fácil e organizada. Tá bom? Essa aula exclusiva do Fernando, infelizmente, não contem comigo nessa organização. E isso aqui ajuda bastante, gente, para depois você olhar, puta, aquele produto que eu comprei lá na minha primeira importação, só clicar lá na pastinha, tá todas as informações lá. Então, vão se organizando. E aqui, esse padrão, já expliquei aqui a ordem, o número. Nome da empresa, aqui vocês vão colocar a razão social, CNPJ e endereço, tá? Aqui,
só para vocês entenderem. Aqui é só um campo quando tiver uma observação no produto. Então, se eu não tiver nenhuma observação, eu simplesmente vou colocar lá um OK e segue. Então, como que eu vou alimentar ela? Eu vou fazer aqui uma sequência, tá, gente? Aqui ela vai seguir até o 7, mas se precisar de mais itens, vão adicionando aqui as colunas aqui e vão colocando aqui de novo, vão ajustando, deixa bonitinho também para ficar melhor entendimento lá também, para ficar organizado. Vamos colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Coloquei, organizei, e esse aqui já virou o 8. Então, pego aqui essa mesma continha, dou um copiar, um colar, e aqui um copiar e um colar. Já tenho aqui o SKU número 8. Então, vamos organizar. Por que essa organização de número? Porque quando a gente for tratar na China, a gente vai falar assim, o SKU que você me pediu, número 3, o fornecedor não me retorna, ou o fornecedor está inválido. Quando a gente clica aqui no link, por exemplo, ó, vamos clicar aqui só para vocês entenderem. Ele não está funcionando, ó, ele não tem mais esse anúncio. Estão conseguindo? Visualizaram ali que ele deu um erro e saiu? Então, é bom a gente ter essa organização para a gente poder falar facilmente a língua. Então, olha, o SKU3, a gente não trata de, o microfone, ou a arandela, ou o quadro. A gente não vai falar isso. É SKU. SKU número 6, fornecedor não retorna, não entendi a quantidade. O preço que você colocou aqui não é esse, o fornecedor está cobrando 14 yuan. Então, fica fácil da gente fazer uma conversação. Estão entendendo até aqui? Então, precisa estar muito organizado, porque isso a gente ganha tempo. Vocês têm que entender que a China, ela está 11 horas à nossa frente. Então, agora lá, são 7h50. Eles vão estão acordando ainda. Então, a hora que eles estão acordando, começar o trabalho, a gente está dormindo. Imagina se a gente manda uma planilha errada, aí eles vão acordar, vão ver essa planilha errada, vai mandar de madrugada para a gente só vai retornar de manhã, a gente já perdeu um dia. Então, precisa estar organizado. Esse segundo campo é o de informações que a gente precisa colocar. Lembrando, gente, é em inglês. Não adianta colocar em português. Então, faça um estudozinho aí, o translator aí faz. Coloca lá no translator e joga para cá. A gente antes aqui dá também um repasse, mas é importante vocês aprenderem isso. A gente não está aqui para ficar fazendo pedido para vocês. A gente está aqui para ensinar vocês terem padrões, entenderem como é difícil a comunicação, então precisa ser mais direta e objetiva, tá? Então aqui, por exemplo, por favor, checar se ele vem com embalagem. Então aqui, quando a gente clica lá no 688, que a gente tem o link aqui, nem sempre ele vai dizer, o produto, se ele está com embalagem ou não. Aqui, vamos fazer uma tradução do que ele vem. Traduzir para português. Microfone preto com cabo de áudio de 3 metros e 63 milímetros, com interruptor mais clipe de microfone. Então, é o que está aqui na foto, certo? Quem trabalha com áudio, fica bem claro isso. Mas ele vem com embalagem ou ele vem num saco? Como é a embalagem dele? Estão entendendo? Então, as dúvidas que tiverem sobre o produto ou uma confirmação daquele produto, isso aqui é uma preocupação minha, eu coloco ali na observação. Estão conseguindo entender? Então, se eu tiver qualquer dúvida aqui, se ele é preto, se ele é cinza, não consegui identificar. Então, a gente vai colocar aqui, black. Color, black. Certo? Eu não sei se ele é um cinza. Se aí pode a China retornar, olha. Aí eles vão vir com uma réplica aqui. Olha, esse produto é cinza. Não tem preto. Segue ou não?
ou muda de fornecedor. Então, é importantíssimo as informações. Agora, são informações de checagem, tá? Não é para pegar, por exemplo, e falar assim, ó, tem aqui esse produto, mas qual que é a impedância dele? Qual que é, quem entende de microfone vai saber o que eu estou falando. Qual que é a impedância? Qual que é a sensibilidade de cápsula? O que é isso? O que é aquilo? Vocês que vão ter que vir aqui no 688 e identificar aqui no campo de observação. A não ser que seja já uma compra, vou fazer uma recompra, quero colocar uma profundidade muito grande, e aí preciso de mais informações. Aí faz sentido, tá? Porque senão a equipe não tem como ficar vendo um monte de detalhamento que a gente não viu, ok? Se for muito importante, a gente vai colocar aqui. Alguém levantou aí a mão? Foi o Fernando, só uma pergunta. Eu querendo saber, como a gente até tinha falado disso antes, mas eu queria saber o tamanho da embalagem, né, de um produto que não tem na descrição, não tem no anúncio lá. Vai ser nessa área aí que eu vou colocar a informação, ou isso a gente vai tentar essa informação antes mesmo de enviar o pedido? Então, Vinícius, algumas coisas a gente tem como pesquisa, como você está pesquisando demanda, você está vendo ali na internet uma base. Você tem ali um direcionamento. Opa, já estou vendo lá que o produto tem 20 por 15 por 30. Tá lá no Mercado Livre, sempre vai ter, porque a gente tem muito acesso. Você vai pesquisar ali e ter essa noção. Isso aí a gente segue. Não vai ser 10, 20 centímetros de uma embalagem que vai ser um problema. Claro, isso pode mudar o frete e tudo mais. Mas quando a gente recebe o packing list, que são as informações que a China nos retorna, quando a gente manda esse pedido aqui, que é esse que eu estou projetando para vocês, com todas essas observações, ele entra em contato com cada fornecedor daquele, ele vai entrar em contato com cada um para certificar. O preço é esse? Tem estoque? Tem, beleza. Tudo certo. Vai checar as observações que a gente fez. Ele é preto, é cinza, vai retornar, ele é cinza. Aí vai, SKU2. Ele é a prova d'água, que não consta ali. Olha, não é a prova d'água. Vai vir com a observação. A embalagem, a gente pode até pedir, sim, essa checagem, se for alguma coisa que seja extrema. Eu não tenho isso vai fazer muita importância se eu trago ele ou não. Ok, pode se colocar sim. Mas as informações de tamanho de embalagem, elas retornam com o packing list. O que é esse packing list? É uma planilha onde é detalhado peso, as dimensões do produto, se ele vem em caixa master, quanto que é essa caixa master, são os detalhamentos da sua importação que são necessários para fazer o estudo de custo. Então, isso já retorna lá da China esse packing list, junto com o tua PI, vamos chamar assim. Essa dúvida nossa era só para ver se ele preenche se o produto ele preenche requisitos lá dos correios, lá de tamanho, etc. Só para a gente saber sobre isso. É uma informação importante, tá vendo? E isso cabe, porque se você traz lá, o correio, um exemplo, se ele é 50 centímetros, você fala, cara, eu preciso certificar se fosse 53, já não dá para mim, deixa fora. Então, cabe as informações sim, tá? Isso é muito importante. Faz toda a diferença no negócio de vocês. O pessoal está conseguindo entender a planilha? Não é difícil, é uma planilha simples, simples, simples. Eu peço capricho, porque a gente analisa aqui também, quando vocês mandam direto para a gente. Depois a gente dá ainda uma arrumadinha e manda para a China. Mas é importante vocês terem esse hábito de capricho de fazer, porque a gente não está aqui, mais uma vez, para fazer para vocês. A gente está aqui, vai trabalhar junto, a gente está segurando a mão de vocês, mas a gente está aqui para ensinar vocês. E organização, gente, a gente precisa disso. É importante porque a gente tem fuso de horário, são outras línguas que a gente está aí lidando. Imagina, daqui a pouco você vai começar a importar aí, por exemplo, do Paraguai, você vai querer importar aí da Índia, vai querer importar de algum outro lugar, a gente precisa ter uma organização. Ok?
Vou projetar aqui novamente. Luiz, algo adicionar, Luiz? Sim, são quase 9 horas. Já estou acabando. Ó, gente, aqui a gente vai alimentar a quantidade do pedido, quantas peças a gente quer. Notem, ó, que se eu ajustar aqui, ele já corrige aqui o valor, tá? Ó. Aqui a gente vai colocar o preço que a gente está escolhendo o produto. Então, se ele custar 25, a gente vai colocar aqui 25, ele já vai fazer os ajustes automáticos, ok? Aqui é importante, tá, gente? Ó, isso aqui que vai facilitar na hora da compra. Então, se eu tenho aqui tudo em chinês, se eu pego lá, às vezes tem, ó, 2 itens iguais, ó, com o mesmo valor. Então, se eu coloco só, é o item de 24 yuan que eu quero comprar. Qual? Qual dos dois? Estão vendo aqui, ó, que são iguais? São produtos diferentes. O Luiz consegue traduzir já aqui, Luiz, nos seus estudos? É só para vocês entenderem. Então, a gente precisa fazer Faltei essas aulas. Hã? Faltei essas aulas. Então, a gente precisa identificar. Então, o que nós fazemos aqui? A gente vai no 688, a gente vai tirar, dar um print do produto que a gente quer aqui, ó, da tela. Vou mostrar como que a gente faz certinho aqui para vocês, ó. Deixa eu só diminuir aqui, que está muito grande. Aqui, foi. Então, se eu escolhi, ó, se é esse daqui ou se é esse, ó. Estão vendo que ele muda a cor, ó? Consegue identificar? Esse aqui é um cinza bem escuro, esse aqui já é meio azulado, né, ó. Estão vendo? Então, se eu quero, por exemplo, esse daqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a quantidade só para referência, tá? Vocês não vão comprar nada por aqui, até porque vocês não vão conseguir. Então, a gente seleciona aqui para ficar claro o que a gente quer e a quantidade. Eu vou vir aqui e dar um print dessa tela, ó. Dei um print aqui da tela. Então, se só tiver ele, beleza, tá fácil. Mas eu quero ainda deixar melhor. Eu vou nela e vou fazer ainda uma marcação, que é isso aqui, ó. Vou marcar ele aqui para ficar bem detalhado o que eu quero. Ficar fácil de identificar. Estão conseguindo entender? Se o produto que vocês selecionarem for individual, for um só, por exemplo, que nem esse, não tem variação, ó, só selecionam ele e ok. Não precisa fazer isso, porque já está claro ali. Mas é importante ter a foto, porque eu peguei aqui, por exemplo, vamos copiar esse link aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Vou pegar ele aqui. Vamos colocar ele aqui, certo? Estão chegando aí, né? Vamos dizer que eu não tenha foto aqui. Não tenho foto nenhuma, certo? A pessoa vai entrar aqui lá na China, vai clicar aqui nele, vai falar, ele quer tantas peças, vamos ver o que é que ele quer. Ah, ele quer um buzu. Olha isso. Opa, é um buzu, mas aqui o preço está de 72, não está batendo nada, não tem nada igual. O que eu vou fazer? Olha a confusão. Vai voltar aqui, que é isso. Vai voltar. Não vai comprar esse produto. Isso aqui é só um estudo e um retorno de lá, tá, gente? Não tenham medo disso. Não vai comprar, até porque você nem colocou dinheiro também nessa etapa. Mas olha a confusão que você mesmo vai gerar. É perder tempo. E a gente está aqui, tempo é dinheiro. Então, sempre coloquem a foto que é relativa ao produto. E depois conferem. Olha aí, de novo, ó. Esse negócio está me perseguindo, hein? Não sei. Então, vamos nesse aqui que eu acho que está alinhado agora. Olha lá, aqui está ok. Então, olha a importância de ter o link certo. Então, na hora depois que vocês fizerem a estrutura, colocou o produto, a foto, confere o link. Opa, conferir, tá ok. A foto tá ok. Dá um cara crachá para facilitar. Ninguém vai comprar errado, tá? Mas a gente perde tempo. Ok? Entendido aqui?
Alguma dúvida? Ninguém levantou a mão? Aqui, a gente coloca como um segundo fornecedor. Então, se, por exemplo, a gente teve alguma dúvida com esse fornecedor, caramba, mas ele está faltando muita informação, mas ele é 2 yuan mais barato que o outro, e eu tenho esse que é 2 yuan mais caro, que tem as informações que eu quero, 3 yuan, 5 yuan, enfim, que vale a pena na sua análise, tá? Já coloca ele aqui, que a gente vai facilitar. Então, não vai precisar perder um dia para retornar. Esse fornecedor não atende, o preço não é esse, a informação que você pediu, eles não retornam. Então, já põe ali o 2. A gente vai sempre buscar melhor compra, tá? Sempre vai ser o primeiro. Se não deu, já tenho aqui um segundo. Isso se vocês acharem que é necessário. Esse cara aqui tá, não sei, estou muito em dúvida com esse produto aqui, com esse anúncio. Já põe um segundo. A gente ganha tempo. Ok? E aqui no final é a estruturação, que ele já dá automático. Tudo que vocês colocarem aqui, se eu mudar aqui para 1000, ele já vai mudando aqui, dando o total, para vocês entenderem o que é que vocês estão comprando, o volume, tá? Que vocês estão comprando. Alguma dúvida sobre a planilha? É uma ferramenta simples para vocês usarem, mas é um padrão, tá? Aqui, ó, não sei se vocês notaram esse cinzinho aqui, ó. O que é isso aqui? Mesmo fornecedor, same supplier. Aqui, para que a gente usa? Para facilitar também. Às vezes, o mesmo fornecedor vai ter um produto diferente. Então, a gente coloca eles agrupados e aí coloca-se uma tarjinha aqui dizendo que é o mesmo fornecedor. Então, a gente vai, na hora de comprar, imagina, você coloca aqui um fornecedor, olha para vocês entenderem a organização. Aqui é um fornecedor, é um produto, e o 8º aqui é o mesmo fornecedor lá do primeiro. Mas aqui a empresa já entrou, você já pagou, ele já está aqui comprando. Opa, já estou comprando esse cara aqui. A hora que chegar lá de novo, vou ter que comprar do mesmo fornecedor. Vai comprar, mas se tiver frete, mais um frete, mais uma logística. Então, a gente precisa também entender isso, tá? É importante vocês fazerem esse agrupamento para facilitar para ambos. Quanto mais rápido a equipe processar o pedido de vocês lá, mais rápido vocês vão importar. Ok? Estão entendendo a importância de cada ferramentinha que parece boba, mas facilita e retorna o teu produto mais fácil. Você vai ter uma compra mais rápida. Ok? Pessoal, é isso. Não tem segredo. Ali, pensando ali, ele é em yuan, aquele total, tá? Esse yuan, ele ainda é convertido para reais, só para vocês entenderem. E ali, geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente, imaginem que ele é 40% da operação de vocês. Então, se tá ali dando 40 mil yuan, você sabe que você vai ter que pagar 30 e poucos mil, 30 mil, mais ou menos, já no exato pedido, quando vocês pagarem a invoice, e o restante quando tiver que fazer o desembaraço aqui no Brasil. Então, se for um pedido que dê, no estudo de custo lá, 100 mil quando voltar, você sabe ali do teu pedido que 40 mil é mais ou menos, tá? Não é uma regra isso. Tem de 50, tem às vezes até ao contrário, dependendo do volume. Então, é só para vocês entenderem e se programar. Quando você recebe o estudo de custo, você já sabe, opa, eu sei que o custo em yuan é tanto, e eu sei ali no estudo de custo o quanto que eu tenho que pagar com os embaraços. Então, já fica fácil a tua matemática. Ok, gente? Não vou passar mais. Ficou alguma dúvida sobre isso? Estruturação de pedido é bem simplesinha. Eu vou mandar aquela planilha do jeito que está. Então, abram ali para vocês entenderem. Depois vão lá, excluem, tiram ali as fotinhas, só para vocês seguirem ali aquele padrão. E dúvida, a gente está aqui. Ok? Luiz, manda aí o que mais adicionar. Tirou onda, Fer. É isso, gente. Vamos embora pôr esse garimpo aí, vamos pôr esses produtos para rodar. Vamos importar, gente. Vamos importar o quanto antes. Vamos embora. Bora, Erivan. Tá com o escorpião no bolso. O que tá acontecendo? Bora gastar esse dinheiro.
Gente, obrigado mais uma vez. Hoje está aqui, ó. A Laura está participando aí também. Laura está aí na área. Seja bem-vinda, Laura. Acho que não tinha participado ainda do grupo. Está com a câmerazinha fechada ali, mas... lá, tá ali. Teu microfone só tá mudo, Laura. Oi, tudo bom? Hoje eu tentei participar, eu tô aqui do lado do meu filho, por isso que eu fechei aqui a câmera, mas eu tô ouvindo. Seja bem-vinda, prazer ter você aí com a Obrigada. gente. Pessoal, excelente noite a todos, bom estar com vocês. E aí que vocês forem tendo aí de dificuldades, os desafios de vocês, contem conosco, tá? Não precisa esperar a aula. Vai mandando, a gente vai respondendo ali para vocês, ok? Show. Tchau, tchau, gente. Pessoal, excelente noite aí e já é um excelente final de semana. Igualmente.